Salve, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos iniciar fazendo a leitura do Salmo 129. Diz assim: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, diga agora Israel. Muitas vezes me angustiaram desde a minha Os lavradores araram sobre as minhas costas, compridos fizeram os seus sulcos. O Senhor é justo, com boas palmas nossas Sejam confundidos e tornem atrás todos os que aborrecem a Sião. Seja como a erva Com a qual o segador não enche a mão, nem o que ata os feixes enche o braço. Nem tampouco que passam que a bênção do Senhor seja sobre nós os abençoamos, no nome do Senhor. Aleluia, glórias a Deus, amém? Então, o salmista fala aqui, né, que muitas vezes ele foi angustiado, muitas vezes, né, desde a mocidade dele ele teve problemas, teve perseguições, mas o Senhor é justo e cortou as cordas dos ímpios. E a gente sabe que na nossa vida é assim também, né? Muitas vezes nós sofremos problemas, né? Angústias, perseguições, tribulações, mas o Senhor é conosco, né? A gente não pode desanimar e a gente não pode desistir, né? A gente tem que estar sempre na presença do Senhor, confiando em Deus, porque Deus ele nunca nos abandona. Por mais que a gente às vezes pense assim, agora não tem jeito, o Senhor ele não nos abandona, né? Para o Senhor sempre tem jeito, né? A nossa confiança ela tem que estar no Senhor, porque o salmista diz aqui, o Senhor é justo, né? O Senhor é o Deus que nos guarda, o Senhor é o Deus que nos abençoa, e ele termina falando isso, né? Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Então é em nome do Senhor que nós somos abençoados, né? E a gente sabe que a bênção de Deus ela nos acompanha. A gente sabe que nós nunca estamos sozinhos, né? Que o Senhor está conosco, que o Senhor ele é misericordioso, que o Senhor ele é bom, que o Senhor ele ouve a nossa oração, né? Nós sabemos que Deus ele está presente aqui nesta manhã, nesta igreja. Ele está aqui abençoando, ele está aqui abrindo portas, ele está aqui libertando, curando, fazendo a obra dele nas nossas vidas, e nós somos gratos a Deus por isso, gratos por nós estarmos aqui, né? Nessa oportunidade, né, de estar na casa do Senhor, buscando a presença do Senhor, e mais grato ainda, né, pela bondade de Deus, pelo cuidado de Deus, pelo amor do Senhor nas nossas vidas. Amém? Aleluia. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesta manhã, Senhor, nós estamos aqui na sua casa, meu Pai, na sua presença, Deus, e nós consagramos a Ti, Senhor, as nossas vidas, meu Pai. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor está aqui neste lugar, que o Senhor está ouvindo a nossa oração, que o Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor é um Deus amoroso, o Senhor é um Deus bondoso, é um Deus que nos guarda, é um Deus que nos abençoa, é um Deus que cuida das nossas vidas, meu Pai. Nós sabemos, Deus, que o Senhor vai onde nós não podemos ir, que o Senhor age, Deus, onde nós não podemos agir, meu Pai. A nossa confiança está em Ti, Deus, e nós cremos, meu Pai, que o Senhor está agindo nas nossas vidas, que o Senhor está entregando bênção para os seus filhos, meu Pai. Nós pedimos que em nome de Jesus o Senhor venha repreender todo o mal, Senhor, todo levante do inimigo, meu Pai, toda perseguição, Senhor, toda tribulação, meu Pai, toda preocupação, Deus, toda ansiedade, que o Senhor repreenda em nome de Jesus, Senhor. Nós colocamos diante de Ti, Deus, as nossas vidas, a nossa família, meu Pai, que o Senhor venha cuidar de cada um, Senhor, da nossa família, que o Senhor venha agir na vida de cada um, meu Pai, que o Senhor venha guardar, meu Pai, venha transformar, venha livrar do mal, Deus, venha libertar, Senhor, vai agindo, Deus, na vida e no coração de cada um, Senhor. É isso que nós pedimos nessa manhã e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Aleluia, glórias a Deus. Vamos louvar.
Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se usar. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quem quer ter firme o coração, precisa igualmente crer. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se vos dar. Pedi com fé e com fervor, e eu vos darei o Consolador. Um terremoto e vento após, do céu fogo e muito furor. Ouviu Elias a minha voz, voz do eterno, voz do amor. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se vos dar. Pedi com fé e com fervor, e eu vos darei o Consolador. Um certo dia Estevão viu o céu aberto e viu-me a mim, apedrejado, sucumbiu, mas foi fiel até o fim. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se vos dar. Pedi com fé e com fervor, e eu vos darei o Consolador. Firmado em mim, rocha eterna, assim jamais o crente cai. Buscai o dom celestial, que vem da casa de meu Pai. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se vos dar. Pedi com fé e com fervor, e eu vos darei o Consolador. Glória a Deus. 432. Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor. Possa sempre tu por mim operar o teu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre sim. Que
a teus pés, ó Salvador, hoje vem me consagrar, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém? Vamos orar novamente. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esse período de louvor, Deus. Te agradecemos, Senhor, por estarmos na sua casa, Deus, na tua presença, meu Pai. Em nome de Jesus, Deus, pedimos que o Senhor venha agir no nosso meio, que o Senhor venha agir nas nossas vidas, meu Pai. Que o Senhor fale conosco esta manhã, Deus. Nos encha, Deus, com a tua unção, com o teu Espírito Santo, Senhor, com a tua alegria, Deus, com a tua paz, com a tua graça, meu Pai. Que em nome de Jesus, Deus, o Senhor fale conosco esta manhã. Que o Senhor venha agir, Deus, nas nossas vidas, em nome de Jesus, meu Pai. Abençoa, Senhor, a vida dos teus filhos, Deus, a vida dos teus servos, meu Pai. Abre as portas, Deus, que eles estão precisando, meu Pai. Abençoa, Senhor, em todas as áreas da vida, meu Pai, porque o Senhor é um Deus poderoso. O Senhor é o Deus que tem poder para fazer aquilo que o homem não pode fazer, meu Pai. E nós cremos em Ti, Senhor. Nós confiamos no Seu agir, meu Pai. Nós confiamos, Senhor, no Seu poder, Deus. E já Te agradecemos, Pai, por aquilo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glórias a Deus. Eu queria saber se tem algum irmão que aceita a oportunidade, amém? Vou falar, viu? Eu salto a amada igreja com a graça e a paz do Nosso Senhor, amém? Amém! Irmãos, hoje eu não sei se eu estou triste ou se eu estou feliz. Eu acho que estou misturando a felicidade com tristeza. De uma parte eu fiquei triste, de outra eu estou muito feliz. Eu agradeço primeiramente a Deus por tudo, os irmãos que oram por mim, pela minha família, que está orando por aquele processo do acidente com meu filho. Eu quero dizer para os irmãos que nós tivemos para ter uma audiência dia 11 de agosto, e foi adiou a audiência. Eu não sabia o motivo, por quê, mas foi adiada, agora foi remarcada para o dia 3/10. Essa é a criminal. E a audiência física que nós tivemos em março, aí foi para o Ministério Público. A gente ficou sem ter solução, sem saber nada. A gente ligava para o advogado e falava, ainda não tem notícia nenhuma, vocês aguardam. Quando foi aquela audiência de março, o Rodrigo, que é o rapaz que matou meu filho, ele arrumou 2 testemunhas falsas, os cantores que estavam na festa onde ele estava, para dizer que ele estava ali só tomando água o dia todo, que ele não bebeu, ele não bebia, ele não tinha nada com bebida, pensando que ele estava mentindo, mas ele estava mentindo somente para o povo, porque para ele, para Deus, Deus sabe que ele estava com mentira. Aí, para honra e glória do Senhor, os policiais que pegou ele, que participou do depoimento dele, contou toda a verdade. Ele estava embriagado, ele capotou a caminhoneta dele, depois que ele bateu no carro do meu filho, a caminhoneta rodou, ele saiu, não desligou ela saiu capotando, deu 2 capotadas, nós não sabíamos disso. E o resumo, foi para o Ministério Público. O Ministério Público não deixou passar nada em vão. Saiu a sentença e ele vai ter que pagar o carro do meu filho. Já tem o valor, ele tem que pagar do carro. Ele vai pagar uma indenização para minha nora e meus 2 netos. Ele tem que pagar a indenização.
ele vai pagar a pensão para ela e para os meninos. A pensão dela vai até ela completar 75 anos. A dos meninos até eles completar os 25 anos. Enquanto ele estiver estudando, ele tem que pagar a pensão dos 2 meninos. Agora saiu essa sentença, agora a gente está aguardando, porque vai ter a próxima audiência, que é a criminal. Eu falei para Deus, se Deus quiser ele preso, Deus vai colocar. Mas o que eu quero é que ele pague, que meus netos têm direito, porque ele fez. Olha, até o salário do meu filho, tudo que ele recebia por mês está lá. Tudo foi computado. Aqui o pessoal aqui do sindicato das farmácias computou tudo e mandou todinho para a audiência. Eu não sabia que eles tinham mandado. Eu quero até conversar com o presidente do sindicato, que foi ele que computou tudo, mandou para a farmácia, a Unicom mandou todinho o processo. Mandou tudo que a vida do meu filho completa. Glória a Deus! O que está mais doendo em mim, porque ele quebrou meu filho todo. Meu filho teve traumatismo craniano, ele rebentou, o rosto dele estava todo arrebentado. Ele teve 2 paradas cardíacas, ele quebrou a clavícula, ele matou meu filho, ele quebrou ele todo, ele detonou meu filho. É o que me dói, que eu não sabia. Quando eu fui ver agora que saiu, a audiência saiu e tudo, quando saiu tudo, eu fui ver, meu filho estava todo arrebentado. E eles achando que ia passar em vão. Eu agradeço a Deus, porque Deus é um Deus de verdade, não é de mentira. Deus cuida, Deus mostra a verdade para todos. Porque ele estava mentindo. Eu fiquei preocupada que o meu genro sempre falava assim, isso não vai dar nada não, não vai dar nada não. Falei para ele, se for para você falar assim, você não comenta nada mais. Você não olha nada, você não mexe em nada dele. Está proibido de mexer em coisa dele. Falar que não vai dar nada, está nas mãos de Deus. É verdade. Então, foi assim para mim, uma tristeza pelo modo que meu filho ficou. E uma alegria, porque Deus mostrou a verdade. E ele vai, a partir depois dessa audiência, do dia 3/10, aí eu pensei que ele já ia começar a pagar a pensão agora, mas não, o advogado falou, vai ter essa audiência e vamos ver como que vai ficar, se ele vai responder em liberdade, se ele vai ser preso, o que vai ser, está nas mãos de Deus. Aí que ele vai começar, quando eles for começar a pagar, só que a indenização e o carro, eles não podem, o juiz não aceitou eles parcelar. Eles têm que pagar de uma vez. A única coisa que eles vão parcelar é a pensão que vai pagar todo mês. E vai ser tudo, não vai ter esse negócio, vai pagar retroativo de tudo. De tudo eles têm que pagar o retroativo. Para ver como Deus é maravilhoso, como Deus trabalha na vida da gente. Então eu só tenho a agradecer a Deus, as orações. Vamos, gente, confiar em Deus, orar, vamos segurar nas mãos de Deus, porque Deus faz tudo, não é o homem, é Deus que faz. Eu agradeço a oportunidade. Amém, né? Como a gente leu aqui no Salmo de Abertura, né? Que fala que Deus é justo, né? Por mais que o homem tenta enganar, tenta mentir, tenta fazer coisas, mas Deus não permite, né? Deus traz a verdade. E a gente confia no Senhor, né? A nossa confiança é só em Deus, porque é igual a irmã Vilma disse que o genro dela falou, não vai dar em nada, porque pro homem, né? É falar que não vai dar em nada, mas para Deus, a gente sabe que Deus é o nosso juiz, né? Que é Deus que nos abençoa. E realmente, assim, o que aconteceu com o George foi uma tragédia, foi muito triste, mas a nossa, assim, pelo menos a nossa alegria é que ele tinha Jesus, né? Que ele está salvo. E que hoje ele não está aqui, mas ele está com o Senhor, né? Ele está na glória com Deus.
E por mais que sinta saudade, faça falta, mas a gente sabe que ele está bem, né? Que ele está na glória de Deus. E todos nós que estamos aqui é o que a gente quer, né? Um dia estar na glória do Senhor também, né? Um dia encontrar com o Senhor, passar a nossa eternidade com o Senhor. Ele só foi antes que a gente, né? E um dia a gente vai encontrar e vai estar todo mundo com o Senhor na glória e na eternidade. Amém? Amém. E agora eu vou convidar o pastor Pedro, que vai trazer a palavra, amém? Nós oramos por ele. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te apresentamos, Deus, a vida do teu filho, Deus, o teu servo, que vai ministrar a sua palavra esta manhã. Que o Senhor continue abençoando a vida dele, Deus, o ministério dele. E que o teu Espírito Santo fale conosco esta manhã, Deus. Que em nome de Jesus, Deus, o Senhor traga palavras, meu Pai, que nós estamos precisando ouvir, meu Pai. E que o teu Espírito Santo continue agindo aqui no nosso meio, Senhor. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Convidar a abrir nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6. Nós vamos estar fazendo a leitura do versículo 6 em diante. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Que o Senhor seja conosco nessa manhã, trazendo bênçãos, trazendo prosperidade e nos guardando todos os nossos caminhos. Amém? Amém. Todos encontraram? Lucas capítulo 6, do versículo 6 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Lucas 6, do capítulo, versículo 6 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Em outro sábado, entrou Jesus na sinagoga e estava ensinando, e havia ali um homem cuja mão direita estava atrofiada. Os mestres da lei e os fariseus observavam Jesus para ver se curava o homem no sábado, a fim de acharem de que acusar. Ele, porém, lhe conhecendo o pensamento, disse ao homem que tinha a mão atrofiada: levanta-te e fica aqui no meio. E ele, levantando-se, ficou em pé. Então disse-lhe Jesus: o que vos parece? É permitido ao sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou destruí-la? Olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a tua mão. E ele assim fez, e a mão foi restaurada, e ficando perfeita como a outra. Ficaram cheios de ódio, e uns com os outros discutiam sobre o que fazer com Jesus. Amém? Então nós vemos aqui uma passagem, fala em outro sábado, porque nós vamos ver passagem aqui, quando nos sábados onde Jesus era sempre perseguido, porque ele fazia cura, tudo que ele fazia nos sábados era censurado. E ali estavam os doutores da lei, aqueles homens que seguiam a lei, que tinham estudado a lei, mas eles não estudaram que depois do nascimento de Jesus houve uma mudança, e nós sairíamos da época da lei. E essa lei, ela foi durante de Abraão, o nascimento de Jesus, 42 gerações. Um tempo bem longo, dividido da seguinte maneira: 14 gerações de Abraão até Davi, 14 de Davi até o cativeiro da Babilônia,
e 14 do cativeiro da Babilônia até o nascimento de Jesus. Então nós vemos que o nascimento de Jesus foi uma passagem, o nascimento de Davi foi uma passagem importante. O cativeiro de Babilônia foi uma passagem importante, onde o Senhor cobrava do seu povo. E o nascimento de Jesus, a passagem mais importante, onde é parado uma mudança total. Mas aqueles homens, apesar do seu estudo, da sua sabedoria, eles eram limitados, porque ele tinha o saber do ser humano. Jesus não. Jesus ele está acima. Jesus ele é Deus, ele é filho do Deus Todo-Poderoso. E ele podia todas as coisas. Podia tanto que aqui aqueles homens que estavam ali para insultá-lo, aqueles homens que estavam ali para censurar alguém porque ele podia fazer o bem. Olha só que coisa interessante. Eu vou estar observando alguém para ver se ele faz o bem para eu condená-lo. Olha o tanto de maldade que havia no coração desse povo. E Jesus conhecia o pensamento deles. E todas as perguntas que Jesus fazia a esse povo, eles nunca souberam responder. E Jesus perguntou para eles se o batismo de João era dos homens ou era de Deus. E eles não souberam responder. Porque se eles disseram que era do homem, como eles acompanham? Se eles disseram que era de Deus, porque aquele nome inicia? Então eles ficavam calados. As perguntas de Jesus, eles nunca souberam responder. E Jesus aqui conhecia o seu pensamento. Jesus começou a agir aqui a partir do conhecimento do pensamento daqueles homens. Aquele homem da mão ressequida, ele precisava ser curado. Agora não se sabe se aquele homem foi ali na sinagoga, onde eles oravam, onde eles faziam as suas orações, se ele foi por sua vontade própria, ou se foi algo plantado, se alguém levou aquele homem exatamente para testar Jesus, se alguém levou aquele homem exatamente para ver a atitude de Jesus. A Bíblia não explica isso, mas pode ser uma das duas coisas. Mas de qualquer maneira, Jesus pergunta para eles: qual o problema de fazer bem nos sábados? Pode fazer o bem ou o mal? Qual é o problema? Que diferença tem do sábado para os outros dias? Eles não sabiam o que responder. Tem outra passagem na Bíblia em que Jesus fala para eles se no dia de sábado eles não vão lá e não soltam o seu animal ou não levam ele para dar água. Eles nunca souberam responder Jesus. Todas as perguntas de Jesus, esses homens da lei, que eram doutores, eles não sabiam responder. Eles ficavam calados. Porque Jesus não falava a mesma coisa dos homens. A palavra de Jesus era diferente. A palavra de Jesus vinha de Deus. E tudo que vem de Deus é diferente. E nós não somos capazes de alcançar a realidade do pensamento de Jesus. Jesus conhecia o nosso pensamento, mas nós não conhecemos a palavra, o que significa, o que Deus está falando. E Deus age nas nossas vidas, nas nossas dificuldades, nos nossos problemas. Nós acabamos de ouvir o testemunho da irmã Vilma, aonde para eles um homem qualquer, um homem que não significava nada, perdeu a vida num acidente. Mas para Deus aquele homem era de uma importância muito grande, porque ele era seu servo. E não ia ser cumprido a vontade do homem, mas sim a vontade de Deus. Amém. A vontade de Deus é diferente das nossas vidas.
Nós mesmo que somos evangélicos, às vezes nós pedimos coisas a Deus e quando Ele faz nós ficamos admirados. Nós pedimos aquilo e quando recebemos, meu Deus, como é que aconteceu? Não é verdade? Mas Deus continua agindo nas nossas vidas. Amém. Deus continua nos abençoando. Às vezes nós temos uma dificuldade e ela não se resolve e nós começamos a culpar a Deus. Mas Deus sabe todas as coisas e Ele não faz nada por culpa. E nem todas as coisas que nós arranjamos é porque Deus mandou. Apesar que lá na palavra do Senhor, no livro de Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14, ele fala, no 13 ele fala, se ele mandar peste, gafanhoto, qualquer coisa para destruir. E ele diz, no 14, ele diz, se esse povo se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender, e se humilhar diante de mim, se arrepender dos seus pecados, eu também me arrependo do mal que ia fazer, e restauro as suas forças. E o Senhor continua cumprindo a sua palavra. Nem tudo a dificuldade que nós enfrentamos, ela veio do Senhor. Mas Ele permite, para que nós possamos saber que Ele está acima de todas as coisas. E às vezes nós pegamos alguma coisa e algumas pessoas começam a falar, mas ela não está servindo a Deus direito. Como é que pegou isso? Como é que aconteceu isso? Como é que quebrou a pedra? Como é que fez isso? Como é que aconteceu? Não, quer dizer que não está servindo a Deus. Estamos sujeitos a todas essas coisas. Nós estamos sujeitos a todas essas coisas. Eu peguei essa erva e muita gente pegou, sarou. Aqui eu peguei, ela ficou sequela da dor. E eu estou há 2 anos e tanto sentindo dores. Mas eu tenho certeza que a hora que Deus resolver, determinar, dar uma ordem, ela vai parar essa dor. E até lá eu vou usando os remédios. Passa, não sabe nada também. Fui num médico que é especialista em dor, o consultório dele é de dor. Monitor o consultório dele. E eu fui lá, ele fez umas aplicações durante 8 meses. Terminou as aplicações, bom, terminou o seu tratamento, tá, agora você vai. Mas se você tiver um problema, não vai no pronto-socorro, não, vem aqui, quer dizer, eu não curei, você pode voltar a ter uma sequela maior ainda, vem aqui. Então o homem tem o seu limite, Deus não tem limite para poder dar a ordem. A ordem de Deus é diferente. Quando Deus deu a ordem para o cativeiro da Babilônia, ninguém livraria, porque o povo tinha provocado demais. O povo tinha feito por onde? E ninguém sabia como aquele povo se livraria do cativeiro da Babilônia. Mas na hora certa de terminar, quando passaram aquelas gerações, e Deus determinou que aquele cativeiro ia se acabar, eles começaram a voltar e reconstituir as cidades e fechar os muros, e aí com todo cuidado tapar as brechas. O problema é que às vezes nós deixamos muitas brechas e nós precisamos ter cuidado com as brechas que nós deixamos, brechas que por elas os inimigos vão entrar. Brechas que nós permitimos que o inimigo entrasse por elas. Então nós precisamos aprender a tapar essas brechas. Porque Deus está para nos abençoar. Deus está para nos guardar. E naquele dia, Jesus estava ali ensinando naquela sinagoga. E aquele homem aparece ali. Não se sabe se ele veio realmente procurar ou se trouxeram ele para provocar Jesus. Mas Jesus
como sempre, chama aquele homem, manda que ele venha e fique em pé aqui no meio. E aquele homem veio e ficou em pé ali. E quando Jesus fez a pergunta para aqueles homens, se eles acham que no sábado é permitido fazer o bem ou o mal, e eles não tiveram nada para lhe responder, eles não tinham argumento, eles só tinham ódio. Ódio daquele que veio trazer a salvação, ódio daquele que veio só para fazer o bem. Eles foram ali para ver se Jesus fazia uma cura para eles acusar. Não é interessante isso? Jesus chamou e mandou aquele homem que ele estendesse a sua mão. E aí vem a parte que nós precisamos fazer. Aquele homem sabia que ele não podia estender a sua mão. Sua mão era atrofiada, era parada. Por isso que muitas vezes Jesus manda e nós ficamos com medo de fazer. Mas quando Jesus mandou, ele resolveu e estendeu a mão, não sabe como, mas ele estendeu. E quando ele estendeu aquele olho, ela está restaurada. A sua mão estava sarada e curada igual a outra. Não precisou de remédio, não precisou de cirurgia, não precisou de Jesus tocar nele. Ele só deu uma ordem: estende a tua mão. E às vezes Jesus está nos falando: passa, vai, porque eu sou contigo. E nós ficamos com medo. E nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Aprender a distinguir o que é a voz de Deus. E aí seguirmos a sua determinação. Seguirmos aquilo que Ele está nos ordenando. Seguir aquilo que Ele está mandando, porque Ele pode todas as coisas. Amém. E quem pode todas as coisas, Ele manda e a nós cabe obedecer. E foi o que aquele homem fez, ele estendeu a sua mão. Hoje, quando nós vemos um milagre desse na igreja, nós vamos glorificar a Deus, vamos aplaudir, vamos dar graças, porque Deus operou naquele dia. Mas aqui aconteceu diferente. No encerramento do capítulo, no versículo 11, quando aconteceu tudo aquilo, que aquele homem ficou com a sua mão perfeita igual a outra, diz a palavra do Senhor que aqueles homens ficaram cheios de ódio, e uns com os outros discutiam sobre o que fariam a Jesus. Olha só como é que era o ódio daqueles homens. E até hoje tem aqueles que acham que são poderosos e guardam ódio no coração contra tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Porque eles não estão para aceitar que Jesus é o nosso Salvador. Até dizem que aceitam, mas na realidade é um aceitar diferente. Eles não querem que Jesus faça o milagre, eles não querem que Jesus haja para nos dar a vitória. E Ele está até hoje agindo nas nossas vidas. Ele está até hoje trabalhando para o nosso bem. Ele está até hoje para abençoar os seus filhos. Ele está até hoje para nos livrar. Ele está até hoje para segurar nas nossas mãos e dizer: levanta, porque eu sou contigo. E nós precisamos criar essa coragem de nos erguermos, criar essa coragem de nos levantarmos quando Jesus determinar. As coisas estão acontecendo. O mal está aí, na rua, em todos os lugares. É nas ruas, é nos bares, é em todos os cantos. Nós vemos as pessoas procurando exatamente a parte do mal. Mas nós que conhecemos a palavra do Senhor, precisamos estar crendo naquilo que Jesus nos determina. Às vezes nós abrimos a Bíblia para falar uma palavra e um pregador fala: eu vou falar um texto aqui muito conhecido. Ora,
textos da Bíblia são conhecidos daqueles que buscam a presença do Senhor, que eles leem, que eles buscam. Nós só vamos entender o que significa a palavra do Senhor se nós lermos. Não lemos como está lendo um jornal, nós temos que ler com atenção. Não interessa se for uma vez, se for 10. Nunca vamos aprender a Bíblia. Eu sei a Bíblia toda de cor, é muito difícil. Mas nós lemos e vemos as passagens. E vemos o que Jesus é capaz de fazer por cada um de nós. Como Ele nos abençoa, como Ele nos guarda, como Ele nos livra. Se eu chegar aqui hoje e disser, Jesus vai te dar um livramento, e você continua e não acontece nada, o pastor falou, não estava certo. Ele te deu um livramento, não vai acontecer. Para você ver, tinha que acontecer. Deus está te livrando disso, daquilo, do abatido, de qualquer coisa. Não aconteceu, como é que foi isso? Ele te deu o livramento. É isso que nós precisamos crer. Não está acontecendo mal na nossa vida, porque o Senhor tem dado o livramento. Não vai acontecer porque o Senhor está determinando que a nossa vida é de vitória. Porque Ele está presente nas nossas vidas. Nós podemos todas as coisas. A palavra do Senhor diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem é aquele que nos fortalece? É o Senhor Jesus, não é verdade? Então, é isso que nós precisamos entender. Essa palavra que o Senhor tinha hoje, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém? Aleluia, glórias a Deus, amém? E para encerrar, a gente vai orar mais uma vez. Eu vou chamar a irmã Zélia para fazer essa oração, amém? Aleluia, né? Glória a Deus. Nós somos gratos a Deus pela bênção da irmã Vilma, né? E pela bênção de cada um de nós que estamos aqui nesse lugar, né? A bênção que a irmã Iracema recebeu, que vai fazer a cirurgia já amanhã também. Vamos orar por ela, para que Deus venha abençoar, que não seja médico dessa terra, mas que seja o Senhor dos Exércitos, né? Por isso nós vamos orar agora e depois nós vamos orar pela irmã Iracema. Amém. Aleluia. Tem um pedacinho do hino que fala assim: Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Aleluia. Querido Deus e eterno Pai, nessa manhã na tua presença nós já te agradecemos pelos testemunhos que já foi dado neste lugar, pelas bênçãos, Senhor, e por tu estar aqui nesse lugar para nos abençoar. Tu és o Deus da providência, tu és o Deus que abençoa. E nessa manhã eu te peço pela minha vida, Senhor, pela vida da irmã Patrícia que está à frente aqui desse trabalho também, Senhor. Que Deus venha abençoar essa vida, curando, guardando e livrando do mal. Abençoa a irmã Vilma, Senhor, da alegria deste coração. Vai tirando toda enfermidade, todo cansaço físico e todo cansaço mental. Dando saúde a ela e dando paz, Senhor. E tu vai, Senhor, naquele processo para tu resolver, Senhor. E resolver do jeito que ela falou, Senhor. E nós já te agradecemos, porque eu sei que vai ser uma bênção, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço pela irmã Lena também, que está aí também esperando a cirurgia também. E Deus está no controle, irmã Lena. Deus vai fazer um milagre na sua vida, Senhor. Abençoa a vida dela, abençoa o comércio, abençoa o seu Manuel naquele local de trabalho. Abençoa a irmã Valdir lá na Bahia, Senhor. Abençoa o lar dela, abençoa aquele sobrinho dela, mais aquela moça que vai ter aquele bebê, Senhor. Abençoa aqueles lares, Senhor. Eu te peço nesta manhã. Abençoa o irmão Isaac, também debaixo da tua mão santa e protetora, guardando e livrando dos mal. Eu te peço também pela vida da irmã Betânia, Senhor, toma ela debaixo da tua mão santa e protetora. Dá saúde à tua filha, Senhor. Completa a saúde dela, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço. Abençoa a Daíra, abençoa o lado da tua filha, Senhor. Nós já te louvamos e te agradecemos pela vida da irmã Iracema, que vai fazer essa cirurgia amanhã, Senhor. Que não
não seja médico desta terra, mas que seja o Senhor dos Exércitos. E eu te peço pelo lado da tua filha, eu peço pelo esposo da tua filha, pelos filhos, pela neta e toda a parentela da tua filha. Eu te peço nesta manhã. Abençoa o pastor Pedro, também ele baixa na tua mão, recebe, Senhor, recebe a cura em nome de Jesus, o teu filho, Senhor. Eu te peço também pela vida de Pedro Filho, que ficou lá em casa, de Isabela, de Luciana, Senhor. Abençoa, Senhor. Abençoa aquele colégio onde Isabela trabalha, estuda, Senhor. Toma aquelas crianças todas em tuas mãos, todos aqueles professores. É isso que eu te peço nessa manhã. Abençoa a minha vida e nos livra dos mal, nos livra do laço do passarinho, nos livra da peste perniciosa. Eu te agradeço nessa manhã por essa oração que eu vou fazer aqui na irmã da Iracema, Senhor. Toma ela debaixo da tua mão, Senhor, de protetora. Ô Senhor, não se preocupa, Senhor, porque não vai ter médico nessa terra que vai fazer o Senhor. Vai ser o Senhor, aquele que tu confia, Senhor. E nesta manhã eu te agradeço. Vai tirando todos os cansaços, todos os cansaços mental da tua filha, vai tirando toda a preocupação dessa mente, Senhor. E eu te peço, Deus, quando ela precisar naquele hospital, naquele centro cirúrgico, que tu já esteja esperando ela, Senhor. Porque a cirurgia não é fácil, mas para tudo é fácil. E nós já te louvamos e te agradecemos pelo testemunho que a sua filha vai vir dar aqui. Testemunho de bênção, testemunho de paz e de alegria. É isso que eu te peço nessa manhã. Venha abençoar essa igreja com toda a sorte de bênção. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Só receber a bênção agora. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre, que todos possam dizer amém.